A chuva batia com força contra as janelas daquele pequeno apartamento no terceiro andar. Era uma daquelas tempestades de verão que pareciam não ter fim, com trovões que faziam as paredes tremerem e relâmpagos que iluminavam o céu escuro como se fosse dia. Marina estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar enquanto ouvia o barulho da água caindo lá fora. Aos 32 anos, ela havia aprendido a encontrar paz nesses momentos solitários depois que colocava a filha para dormir. Laura tinha apenas 5 anos e era tudo para Marina. Depois que o pai da menina foi embora, deixando apenas promessas vazias e contas não pagas, Marina precisou reconstruir a vida do zero. Trabalhava como atendente em uma clínica veterinária durante o dia e fazia alguns trabalhos freelance de digitação à noite para complementar a renda. Não era fácil, mas ela conseguia pagar o aluguel, comprar comida e ainda guardar alguns trocados para os presentes de aniversário e Natal da Laura. O apartamento era simples mas aconchegante. Marina tinha jeito para decoração e conseguia fazer milagres com móveis de segunda mão e plantas que comprava na feira. As paredes tinham uma pintura clara que ela mesma havia feito, e havia cortinas coloridas que Laura escolhera numa loja de departamentos. Era um lar humilde, mas era delas. Naquela noite, Marina estava cansada. Tinha sido um dia especialmente difícil no trabalho, com vários animais feridos que precisaram de atendimento de emergência. Ela adorava os bichos, mas às vezes o trabalho pesava emocionalmente. Depois de secar a última panela, ela pegou uma xícara de chá de camomila e foi para a sala, pensando em assistir alguns minutos de televisão antes de ir dormir. Foi quando ouviu as batidas na porta. Não eram batidas comuns. Eram urgentes, desesperadas, como se alguém estivesse fugindo de algo terrível. Marina sentiu o coração acelerar. Eram quase 11 da noite e ela não esperava ninguém. Além disso, o prédio tinha um porteiro e uma campainha no térreo. Quem quer que estivesse do outro lado havia subido as escadas sem ser anunciado. As batidas continuaram, mais intensas. Marina aproximou-se da porta devagar, o coração martelando no peito. Olhou pelo olho mágico e viu um homem encharcado, com o rosto parcialmente coberto pelo capuz de um casaco preto. A água escorria dele como se tivesse acabado de sair de um rio. Ele olhava para os lados com nervosismo evidente, como se estivesse sendo perseguido. Marina hesitou. Todas as lições que receberá sobre segurança gritavam para que não abrisse a porta. Mas havia algo no desespero daquele homem que mexeu com ela. Talvez fosse porque ela mesma já havia se sentido desesperada, sem ter a quem recorrer. Talvez fosse apenas compaixão. Contra todo o bom senso, ela destrancou a porta e abriu apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. O homem levantou o rosto e Marina pôde ver seus olhos. Eram escuros, intensos, mas não ameaçadores. Havia medo neles, e cansaço. Ele devia ter uns 40 anos, talvez um pouco mais, com uma aparência que misturava elegância e exaustão. Mesmo encharcado e obviamente em apuros, havia algo imponente nele. A voz saiu rouca quando ele falou, com um sotaque que ela não conseguiu identificar de imediato. Pedia ajuda. Dizia que precisava se esconder por algumas horas, que estava em perigo, que a vida dele dependia disso. As palavras saíam rápidas, quase atropeladas. Ele não explicou de que tipo de perigo estava fugindo, mas Marina podia ouvir sirenes ao longe, se aproximando. Ela deveria ter fechado a porta naquele momento. Deveria ter chamado a polícia. Mas havia Laura dormindo no quarto ao lado, e a ideia de que aquelas sirenes, aquela confusão, aquele homem desesperado pudessem acordar sua filha e assustá-la fez com que Marina tomasse uma decisão impulsiva. Tirou a corrente e abriu a porta. O homem entrou rapidamente, mas não sem antes olhar para Marina com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Ele estava realmente encharcado, deixando um rastro de água no chão do corredor. Marina fechou a porta e trancou todas as fechaduras, o coração ainda disparado. Agora que ele estava sob a luz do apartamento, ela podia vê-lo melhor. Era alto, devia ter mais de 1,80 m, com ombros largos e uma postura que revelava anos de disciplina física. O rosto era marcado, com uma cicatriz fina que corria da sobrancelha até a maçã do rosto esquerdo. Não era bonito no sentido convencional, mas tinha uma presença magnética. E estava armado. Marina pôde ver o volume sob o casaco molhado. Ela deu um passo para trás instintivamente, e ele percebeu. Levantou as mãos devagar, em um gesto de paz, dizendo que não ia machucá-la, que só precisava de algumas horas, talvez até o amanhecer, e então iria embora. Prometeu que ela não teria problemas por causa dele. As sirenes estavam mais próximas agora. Marina ouviu pneus cantando na rua,
portas de carros batendo, vozes gritando ordens. Havia uma operação policial acontecendo bem ali, na sua vizinhança, e ela tinha acabado de abrigar o homem que eles estavam procurando. O que ela tinha feito? Marina mandou que ele ficasse quieto e foi até a janela da sala, afastando levemente a cortina para espiar lá fora. Havia pelo menos 5 viaturas na rua, com as luzes azuis e vermelhas pintando a chuva de cores sinistras. Policiais com coletes à prova de balas e armas em punho vasculhavam a área. Um helicóptero sobrevoava a região, seu holofote potente cortando a escuridão. O homem se aproximou dela, mas mantendo distância respeitosa. Disse que se chamava Alessandro, que era italiano mas vivia no Brasil há muitos anos. Explicou que estava envolvido em assuntos complicados, que tinha inimigos poderosos tanto na polícia quanto no submundo do crime. Disse que não era um homem bom, mas que também não era um monstro. Que fazia o que precisava para sobreviver em um mundo que não perdoava fraquezas. Marina virou-se para encará-lo, os braços cruzados. Perguntou diretamente o que ele era, o que havia feito para ter metade da polícia da cidade atrás dele naquela noite. Alessandro hesitou. Podia mentir, inventar uma história mais palatável, mas algo nos olhos daquela mulher que o havia acolhido exigia honestidade. Ele contou que era o chefe de uma das maiores organizações criminosas da região. Que controlava territórios, negócios, que tinha centenas de homens sob seu comando. Mas também explicou que seguia um código, que não mexia com drogas pesadas, que não tolerava violência contra mulheres e crianças, que seus negócios, embora ilegais, tinham limites que ele mesmo impunha. Naquela noite, ele havia sido traído. Um de seus homens de confiança o entregou para uma facção rival em troca de dinheiro e poder. Houve um tiroteio, mortes, caos. Alessandro conseguiu escapar, mas estava ferido e perseguido. A polícia estava envolvida porque a facção rival tinha contatos dentro da corporação. Era uma rede complexa de corrupção e crime que se estendia muito além do que pessoas comuns como Marina podiam imaginar. Marina ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso da situação cair sobre seus ombros como uma tonelada de tijolos. Ela havia colocado não apenas sua própria vida em risco, mas a de Laura. Se a polícia invadisse o apartamento e encontrasse Alessandro ali, ela seria presa como cúmplice. Perderia a guarda da filha. Perderia tudo. Mas ela olhou para aquele homem, para Alessandro, e viu algo que a surpreendeu. Vulnerabilidade. Ele era poderoso, perigoso, provavelmente havia feito coisas terríveis ao longo da vida. Mas naquele momento, encharcado e ferido em seu pequeno apartamento, ele era apenas um ser humano tentando sobreviver. Marina suspirou fundo. Disse que ele poderia ficar até o amanhecer, como havia pedido, mas que precisava seguir suas regras. Nada de armas à vista, nada de barulho, e se Laura acordasse e o visse, ele teria que se fazer passar por um amigo que precisou de ajuda na chuva. Nada de verdades assustadoras para uma criança de 5 anos. Alessandro concordou com tudo. Marina trouxe toalhas para que ele pudesse se secar e uma troca de roupas que pertencera ao ex-marido e ainda estava guardada em uma caixa no armário. As roupas não serviam perfeitamente, mas eram melhor do que ficar com as roupas molhadas. Enquanto Alessandro se trocava no banheiro, Marina verificou se Laura ainda estava dormindo. A menina estava tranquila, abraçada ao ursinho de pelúcia, alheia ao drama que se desenrolava na sala. Quando Alessandro voltou, vestido com as roupas secas, ele parecia um pouco mais humano, menos como o criminoso fugitivo que havia batido a porta minutos antes. Marina preparou café e colocou algumas bolachas em um prato. Era uma hospitalidade estranha, oferecer café a um mafioso, mas ela não sabia muito bem como agir naquela situação sem precedentes. Eles se sentaram à mesa da cozinha, e por um momento apenas o som da chuva e das sirenes distantes preenchia o silêncio. Alessandro tomou o café devagar, como se saboreasse cada gole, como se fosse a primeira coisa boa que lhe acontecia naquele dia terrível. Ele olhou ao redor do apartamento, notando os desenhos de Laura colados na geladeira, as plantas bem cuidadas, a organização simples mas afetuosa de tudo. Comentou que Marina tinha um lar bonito, que dava para sentir o amor ali. Perguntou sobre Laura, e Marina, cautelosamente, contou um pouco sobre a filha, sobre como criá-la sozinha era desafiador mas gratificante, sobre como a menina era esperta e cheia de vida. Alessandro ouviu com uma atenção genuína que surpreendeu Marina. Ele então falou sobre sua própria vida, sobre como cresceu em um orfanato em Nápoles depois que seus pais morreram em um acidente de carro. Como entrou para o crime jovem, primeiro como batedor de carteiras, depois em coisas maiores.
Como foi notado por homens importantes e subiu na hierarquia através de uma mistura de inteligência, brutalidade e lealdade. Como acabou no Brasil fugindo de inimigos na Itália e reconstruiu seu império aqui. Disse que nunca se casou, nunca teve filhos. Que seu estilo de vida não permitia esse tipo de vulnerabilidade. Que amar alguém, ter uma família, seria dar aos inimigos uma arma para usarem contra ele. Mas havia um tom de arrependimento em sua voz quando falava isso, como se reconhecesse o vazio que essa escolha havia criado em sua vida. Marina não sabia por que ele estava compartilhando tudo isso com ela. Talvez fosse a proximidade da morte que o fizera naquela noite. Talvez fosse simplesmente porque ela era a primeira pessoa em muito tempo que o tratara como um ser humano e não como uma peça em um jogo de poder. As horas passaram. A polícia continuou na área por um tempo, mas eventualmente as sirenes se afastaram. O helicóptero foi embora. A chuva começou a diminuir, passando de um dilúvio para uma garoa persistente. Alessandro e Marina continuaram conversando, uma conversa estranha e íntima entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. Ela falou sobre seus sonhos, sobre como queria voltar a estudar, talvez fazer um curso de veterinária de verdade, não apenas trabalhar como atendente. Sobre como queria dar uma vida melhor para Laura, com mais oportunidades do que ela teve. Sobre como às vezes se sentia sozinha, mas que era forte o suficiente para continuar. Alessandro ouviu tudo e então fez algo inesperado. Tirou do bolso interno do casaco um cartão de visitas discreto, apenas com um número de telefone. Disse que se ela algum dia precisasse de ajuda, qualquer tipo de ajuda, deveria ligar para aquele número e dizer que era amiga de Alessandro. Que ele tinha muitos contatos, muitos recursos, e que ficaria em dívida com ela por tê-lo salvado naquela noite. Marina pegou o cartão, mas disse que provavelmente nunca ligaria. Que não queria nada do mundo dele, que só queria uma vida simples e segura para ela e Laura. Alessandro sorriu, um sorriso cansado mas genuíno, e disse que entendia, mas que a oferta estava de pé de qualquer forma. Quando o amanhecer começou a pintar o céu de tons de cinza e rosa, Alessandro disse que precisava ir. Marina verificou a rua pela janela. Estava vazia, tranquila, como se o caos da noite anterior nunca tivesse acontecido. Ele se preparou para sair, devolvendo as toalhas dobradas e agradecendo mais uma vez pela ajuda. Antes de abrir a porta, ele fez uma última coisa. Tirou um envelope do bolsão do casaco e colocou sobre a mesa. Disse que era para ela, para Laura, para ajudar com o que quer que precisassem. Marina começou a protestar, mas ele já estava saindo, desaparecendo escada abaixo com a mesma urgência silenciosa com que havia chegado. Quando Marina abriu o envelope, seus olhos se arregalaram. Havia dinheiro suficiente ali para pagar 6 meses de aluguel, talvez mais. Era uma quantia que mudaria sua vida nos próximos meses, que lhe daria um respiro financeiro que ela nunca teve. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que ela percebesse. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio profundo e complicado. Laura acordou pouco depois, animada e cheia de energia como sempre. Perguntou se a mãe estava bem, porque Marina ainda estava meio atordoada. Marina disse que estava tudo bem, que tinha tido uma noite estranha mas que tudo estava bem agora. Preparou o café da manhã da filha e a levou para a escola como se fosse um dia normal. Mas nada era normal depois daquela noite. Nas semanas seguintes, Marina não conseguiu parar de pensar em Alessandro. Procurou notícias sobre ele, sobre a operação policial daquela noite. Encontrou reportagens sobre um tiroteio no bairro industrial, sobre vários mortos, sobre uma grande operação contra o crime organizado. Mas não havia menção a Alessandro especificamente. Ele havia desaparecido, como fumaça. Marina usou o dinheiro com cuidado. Pagou o aluguel adiantado, comprou roupas novas para Laura, consertou a geladeira que estava quebrada havia meses, e guardou o resto para emergências. Não contou a ninguém sobre o dinheiro ou sobre o que havia acontecido. Era um segredo que ela guardaria para sempre. 2 meses depois da noite da tempestade, Marina estava voltando do trabalho quando notou um carro preto parado em frente ao seu prédio. Não era incomum, mas algo naquele carro específico chamou sua atenção. Quando passou por ele, a janela traseira desceu ligeiramente e ela viu Alessandro. Ele estava diferente. Ainda tinha a mesma presença imponente, mas parecia mais relaxado, menos perseguido. Fez um pequeno aceno de cabeça para ela, um gesto de reconhecimento e respeito. Marina retribuiu o aceno e continuou andando, o coração acelerado. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir, ela encontrou outro envelope que havia sido deslizado por debaixo de sua porta. Dentro havia outro cartão com o mesmo número de telefone e uma nota curta escrita à mão.
Alessandro agradecia novamente pela ajuda, dizia que estava bem, que havia resolvido seus problemas. E repetia que se ela precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Marina guardou o cartão junto com o primeiro. Ainda não sabia se algum dia usaria aqueles números, mas havia algo reconfortante em saber que tinha aquela opção, aquela rede de segurança inesperada em um mundo que muitas vezes parecia hostil a mães solteiras lutando para sobreviver. Os meses se transformaram em anos. Marina conseguiu fazer um curso técnico à noite, melhorou sua posição na clínica veterinária e até começou a receber um salário melhor. Laura cresceu, entrou para a escola primária, fez amigos, era uma criança feliz e bem ajustada apesar das circunstâncias. De tempos em tempos, Marina via o carro preto na rua. Nunca perto demais, nunca ameaçador, apenas ali. Uma presença silenciosa que ela entendia ser uma forma de proteção. Alessandro estava mantendo um olho nela e em Laura à distância, certificando-se de que estavam seguras. Houve uma ocasião em que essa proteção silenciosa se tornou mais tangível. Marina estava voltando tarde de uma consulta veterinária de emergência quando foi abordada por dois homens em uma rua mal iluminada. Eles exigiram sua bolsa, seu celular. Um deles tinha uma faca. Marina estava congelada de medo quando outro carro apareceu do nada. Dois homens grandes saltaram dele e os assaltantes fugiram correndo. Os homens que a salvaram não disseram muito. Apenas perguntaram se ela estava bem, ofereceram levá-la para casa. Marina reconheceu o tipo. Eram homens de Alessandro. Ela aceitou a carona, e durante todo o trajeto eles foram respeitosos e profissionais. Quando chegou em casa, um deles entregou seu celular e sua bolsa, que aparentemente haviam recuperado dos assaltantes. Marina finalmente pegou o cartão com o número de telefone. Ligou. Alessandro atendeu na terceira chamada. Ela agradeceu pela ajuda, pela proteção. Ele disse que não era nada, que era o mínimo que podia fazer depois do que ela havia feito por ele. Perguntou como Laura estava, como as coisas estavam indo. Eles conversaram por alguns minutos, uma conversa estranhamente normal entre duas pessoas com uma história nada normal. Antes de desligar, Alessandro fez um convite inesperado. Disse que tinha um restaurante, um lugar legítimo, nada a ver com seus outros negócios. Era um restaurante italiano autêntico que ele havia aberto como uma forma de ter algo legal, algo do qual pudesse se orgulhar. Convidou Marina e Laura para jantar lá, como suas convidadas. Disse que adoraria vê-las novamente, em circunstâncias melhores. Marina hesitou. Parte dela queria manter distância, não se envolver mais profundamente na vida daquele homem perigoso. Mas outra parte, uma parte que ela estava aprendendo a aceitar, queria revê-lo. Havia uma conexão ali, forjada em uma noite de chuva e desespero, que não podia ser facilmente ignorada. Ela aceitou o convite. O restaurante era encantador. Ficava em um bairro antigo da cidade, com mesas ao ar livre sob uma treliça coberta de folhas. O interior era aconchegante, com música italiana suave tocando ao fundo e o aroma de tomates frescos e manjericão no ar. Alessandro as recebeu pessoalmente, vestindo um terno impecável mas sem gravata, uma elegância casual que combinava com ele. Laura ficou encantada com Alessandro desde o primeiro momento. Ele tinha um jeito com crianças que surpreendeu Marina. Conversou com Laura sobre seus desenhos animados favoritos, sobre a escola, sobre seu ursinho de pelúcia. Trouxe para a menina uma sobremesa especial, um tiramisu feito especialmente para ela. Durante o jantar, Marina e Alessandro conversaram como velhos amigos. Ele perguntou sobre seus estudos, sobre seus planos para o futuro. Ela perguntou sobre o restaurante, sobre como ele havia decidido abrir um negócio legítimo. Alessandro explicou que estava cansado, que queria deixar um legado diferente do que havia construído até então. Que talvez, nos anos que lhe restavam, pudesse fazer algo de bom no mundo. Havia uma melancolia nele quando falava sobre o futuro. Marina percebeu que, apesar de todo o seu poder e riqueza, Alessandro era fundamentalmente solitário. Ele tinha construído muros tão altos ao redor de si mesmo que pouquíssimas pessoas conseguiam realmente alcançá-lo. E ela, de alguma forma, havia conseguido. Naquela noite, depois de levar Laura para casa e colocá-la para dormir, Marina se pegou pensando em Alessandro de uma forma diferente. Não mais como o criminoso perigoso que havia batido à sua porta em uma noite de tempestade, mas como um homem complexo, com falhas e virtudes, que havia vivido uma vida dura mas estava tentando encontrar algum tipo de redenção. As visitas ao restaurante se tornaram regulares. Uma vez por mês, depois 2 vezes. Alessandro sempre as recebia calorosamente, sempre tinha um prato especial preparado,
Sempre separava tempo de sua agenda lotada para sentar e conversar com elas. Laura começou a chamá-lo de tio Alessandro, e ele aceitou o título com uma ternura que parecia estranha vinda de um homem com sua reputação. Marina sabia que era perigoso se aproximar assim. Sabia que o mundo de Alessandro era violento e imprevisível. Mas ela também via o homem por trás do mafioso, via a bondade que ele escondia sob camadas de dureza, via o potencial para algo melhor. Um dia, Alessandro convidou Marina para uma caminhada depois do jantar. Laura tinha ficado com a mãe de uma coleguinha para uma festa do pijama, então Marina estava sozinha. Eles caminharam pelas ruas antigas do bairro, conversando sobre tudo e nada. Alessandro finalmente parou em um pequeno parque e se virou para Marina. Disse que precisava ser honesto com ela. Que seus sentimentos haviam crescido além da gratidão, além da amizade. Que quando pensava no futuro, cada vez mais ela estava nesse futuro. Mas também disse que entendia se ela não pudesse corresponder, que seu mundo era complicado e perigoso, que ele não tinha o direito de pedir que ela e Laura entrassem mais fundo nele. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em tudo que havia acontecido desde aquela noite de tempestade. Pensou em como sua vida havia mudado, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Alessandro havia se tornado uma presença constante, uma fonte de força e segurança que ela nunca imaginou ter. Ela disse que também tinha sentimentos por ele. Que eram assustadores e confusos, mas reais. Mas que precisava pensar em Laura, na segurança da filha, no tipo de vida que queria para elas. Que não podia simplesmente mergulhar de cabeça em algo sem considerar todas as consequências. Alessandro entendeu. Disse que esperaria, que não pressionaria, que respeitaria qualquer decisão que ela tomasse. Que independentemente do que acontecesse entre eles, continuaria cuidando dela e de Laura, porque isso era o certo a fazer. Eles voltaram caminhando em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de possibilidades não ditas. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Marina e Alessandro evoluiu lentamente. Não havia pressa, não havia pressão. Eles se viam regularmente, jantares que se transformavam em conversas longas, caminhadas pela cidade, visitas a museus e parques com Laura. Alessandro foi cuidadoso em manter seu mundo do crime separado. Marina nunca viu nada ilegal, nunca foi exposta a nada perigoso. Ele criou uma bolha de normalidade ao redor delas, usando todos os seus recursos e poder para garantir que estivessem seguras e protegidas. Laura adorava Alessandro. Ele se tornou uma figura paterna que ela nunca teve. Ia às suas apresentações escolares, ajudava com o dever de casa, levava ela e Marina para passeios nos fins de semana. Para a menina, ele era simplesmente o tio Alessandro, um homem gentil e atencioso que fazia sua mãe sorrir de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Marina estava feliz, mas também sempre um pouco assustada. Ela sabia que a vida de Alessandro tinha riscos, que a qualquer momento algo poderia dar errado. Mas ela estava aprendendo que a vida sempre tem riscos, e que às vezes é preciso aceitar imperfeições para encontrar felicidade. 2 anos depois daquela noite de tempestade, Alessandro fez uma proposta inesperada. Disse que estava se retirando gradualmente de seus negócios ilegais. Que tinha sucessores de confiança assumindo suas operações, que ele estava focando cada vez mais no restaurante e em outros empreendimentos legítimos. Que queria construir uma vida diferente, uma vida onde pudesse ter uma família, onde pudesse dormir à noite sem medo de ser traído ou assassinado. E então, em um joelho no mesmo parque onde havia confessado seus sentimentos, ele pediu Marina em casamento. Marina olhou para aquele homem, aquele mafioso que havia aparecido em sua porta em uma noite de tempestade, e viu algo além do criminoso, além do perigo. Viu um homem que estava tentando mudar, que estava fazendo escolhas difíceis para construir algo melhor. Viu alguém que amava ela e Laura com uma intensidade feroz, que usaria todo o seu poder não para o mal, mas para protegê-las e fazê-las felizes. Ela disse sim. O casamento foi pequeno, íntimo, apenas alguns amigos próximos e Laura, claro, que estava radiante no seu vestido de dama de honra. Alessandro deixou seu passado na porta da igreja, prometendo a si mesmo e à sua nova família que seria um homem melhor, que viveria uma vida melhor. Não foi fácil. Houve momentos difíceis, momentos em que o passado tentou voltar, em que velhos inimigos tentaram se vingar. Mas Alessandro sempre conseguiu proteger sua família, sempre colocou Marina e Laura em primeiro lugar, sempre manteve sua promessa de construir algo melhor. Marina continuou trabalhando na clínica veterinária, porque era importante para ela manter sua independência, manter sua própria identidade. Mas agora ela tinha apoio, tinha alguém ao seu lado que entendia suas lutas e celebrava suas vitórias.
Laura cresceu em um lar cheio de amor, com uma mãe forte e um padrasto que a adorava. Ela nunca soube completamente sobre o passado de Alessandro, apenas que ele era um homem importante que tinha feito coisas difíceis mas que agora estava focado em ser uma boa pessoa. Anos depois, quando Marina olhava para trás naquela noite de tempestade, para aquele momento em que abriu a porta para um estranho desesperado, ela não conseguia arrepender-se. Sim, foi perigoso. Sim, foi imprudente. Mas também foi o momento que mudou tudo, que trouxe para sua vida um amor profundo e complicado, mas real. Alessandro transformou completamente seus negócios. O restaurante se expandiu para uma pequena cadeia de estabelecimentos bem-sucedidos. Ele investiu em propriedades, em negócios legítimos, criou empregos e oportunidades em comunidades carentes. Usou suas conexões, sua inteligência e seus recursos para fazer o bem em vez do mal. Ele nunca pôde apagar completamente seu passado. Sempre houve pessoas que o conheciam pelo que ele foi, que o olhavam com medo ou desconfiança. Mas ele aceitou isso como o preço de suas escolhas passadas, e trabalhou todos os dias para ser digno da segunda chance que Marina lhe havia dado. Marina se tornou uma veterinária formada, realizando o sonho que guardava há tanto tempo. Abriu sua própria clínica, pequena mas próspera, onde tratava animais com o mesmo cuidado e compaixão que tratava todas as criaturas vulneráveis que cruzavam seu caminho. Laura cresceu para ser uma jovem forte e independente, como sua mãe. Ela sabia que sua família era diferente, que tinha uma história em comum, mas também sabia que era amada profunda e incondicionalmente por dois pais que fariam qualquer coisa por ela. Às vezes, nas noites chuvosas, Marina se sentava perto da janela e lembrava daquela tempestade, daquelas batidas urgentes na porta, daquele momento de decisão que poderia ter acabado em tragédia mas acabou em amor. Ela pensava em como a vida era imprevisível, como uma única escolha, um único ato de compaixão, podia mudar tudo. Alessandro se juntava a ela nesses momentos, envolvia-a em seus braços fortes, e agradecia em silêncio por aquela mulher corajosa que havia aberto a porta, que havia visto além do monstro que o mundo via, que havia acreditado que ele poderia ser algo mais. Eles construíram uma vida boa juntos, imperfeita mas verdadeira. Uma vida que começou com medo e perigo, mas floresceu em amor e família. Uma vida que provava que pessoas podiam mudar, que redenção era possível, que às vezes os finais felizes vinham dos lugares mais improváveis. E tudo começou em uma noite de tempestade, quando uma mãe solteira abriu a porta para um estranho na chuva, e decidiu ver a humanidade em vez do perigo, a possibilidade em vez do medo. Foi uma decisão que mudou duas vidas, que criou uma família onde antes havia apenas solidão, que transformou escuridão em luz. A chuva continuava caindo lá fora, como continuaria caindo em muitas outras noites. Mas agora, naquele apartamento que se transformou em lar, naquela família que se formou das circunstâncias mais improváveis, havia calor, havia amor, havia esperança. Marina aprendeu que coragem não era a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Alessandro aprendeu que força não estava apenas em poder e controle, mas em vulnerabilidade e amor. Laura aprendeu que família era definida não por sangue ou circunstâncias, mas por amor e compromisso. E todos eles aprenderam que às vezes, nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, uma única escolha de compaixão pode iluminar o caminho para um futuro completamente novo. Uma tempestade pode ser assustadora, pode trazer destruição e caos, mas depois da tempestade sempre vem a calmaria, sempre vem a chance de recomeçar. Aquela noite de tempestade foi o fim de duas vidas solitárias e o começo de algo muito maior. Foi o momento em que Marina deixou de ser apenas uma sobrevivente e se tornou uma mulher que escolhia seu próprio destino. Foi o momento em que Alessandro deixou de ser apenas um criminoso e começou a jornada para se tornar um homem de verdade. E quando as pessoas perguntavam como eles se conheceram, eles sorriram e diziam simplesmente que foi numa noite de chuva, quando o destino bateu à porta e eles tiveram a coragem de abrir. O resto da história ficava para eles, um segredo guardado no coração, uma prova de que o amor pode surgir dos lugares mais inesperados, e que todos merecem uma segunda chance, não importa quão escuro seja o passado. A vida seguiu seu curso com uma tranquilidade que nenhum deles jamais imaginou ser possível. Marina acordava todas as manhãs ao lado de Alessandro, ainda surpresa às vezes com o rumo que sua existência havia tomado. Olhava para aquele homem dormindo, com o rosto relaxado e vulnerável no sono, e mal conseguia conciliar a imagem com o criminoso desesperado que havia aparecido em sua porta anos atrás. Alessandro também mudará fisicamente. Os anos de paz relativa, de amor e estabilidade, haviam suavizado algumas das linhas duras em seu rosto. Ele sorria mais, ria mais,
e aquela tensão constante que costumava carregar nos ombros havia praticamente desaparecido. Claro, ainda havia momentos em que o passado o alcançava, quando ele precisava lidar com situações delicadas ou encontros com pessoas que conheciam sua história, mas esses momentos eram cada vez mais raros. A clínica veterinária de Marina prosperava. Ela havia desenvolvido uma reputação excelente na região, conhecida não apenas por sua competência profissional, mas também por sua empatia tanto com os animais quanto com seus donos. Muitas vezes atendia casos difíceis de pessoas que não podiam pagar, oferecendo descontos generosos ou até tratamento gratuito quando necessário. Alessandro apoiava completamente essas decisões, sabendo que essa generosidade era parte essencial de quem Marina era. Ele mesmo havia se transformado em uma espécie de filantropo discreto. Usava seus recursos para financiar programas de educação em comunidades carentes, oferecia empregos e oportunidades de treinamento para jovens em risco, contribuía silenciosamente para causas que faziam diferença na vida de pessoas vulneráveis. Era sua forma de equilibrar a balança, de compensar pelo mal que havia feito no passado. Laura estava agora com 15 anos, uma adolescente brilhante com sonhos de estudar medicina. Ela havia herdado a compaixão da mãe e a determinação de Alessandro. Na escola, era conhecida por defender os alunos mais fracos, por não tolerar bullying ou injustiça. Tinha o coração imenso de Marina e a espinha dorsal de aço de Alessandro. Houve um momento particularmente tocante quando Laura tinha 13 anos. Ela estava fazendo um projeto de escola sobre histórias de família e perguntou a Alessandro sobre como ele e Marina haviam se conhecido. Alessandro e Marina trocaram um olhar, aquele olhar de cumplicidade que casais desenvolvem ao longo dos anos, e decidiram que era hora de contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela. Sentaram-se com Laura na sala, naquele mesmo espaço onde tudo havia começado, e contaram a história. Não mencionaram todos os detalhes sombrios, não falaram sobre a extensão completa dos crimes de Alessandro ou do perigo real que Marina havia enfrentado naquela noite. Mas disseram a verdade essencial, que ele estava fugindo, que estava desesperado, que Marina o ajudou quando ninguém mais faria, e que aquele ato de bondade mudou ambas as suas vidas para sempre. Laura ficou em silêncio por um longo momento depois que terminaram. Então ela olhou para Alessandro e perguntou se ele era uma pessoa má. Alessandro não hesitou em sua resposta. Disse que já havia sido, que havia feito coisas das quais se envergonhava profundamente, coisas que carregaria para sempre. Mas que estava tentando ser melhor, que estava tentando usar o resto de sua vida para fazer o bem em vez do mal. Laura então fez algo que nenhum deles esperava. Levantou-se, foi até Alessandro e o abraçou com força. Disse que ele era a melhor coisa que havia acontecido à família delas, que ela não se importava com o passado dele, que o que importava era quem ele era agora. Alessandro, aquele homem duro que raramente mostrava emoções profundas, chorou. Foi um momento de cura profunda para todos eles. A verdade, mesmo que parcialmente revelada, havia fortalecido os laços familiares em vez de enfraquecê-los. Laura passou a entender melhor certas peculiaridades da família, como a segurança sempre presente ao redor delas, os homens discretos que às vezes apareciam para falar com Alessandro, a rede de contatos e recursos que pareciam infinitos. Mas a vida não era apenas momentos emocionais e revelações profundas. Havia também a rotina maravilhosa do cotidiano. As manhãs corridas preparando Laura para a escola, os jantares em família onde todos compartilhavam as experiências do dia, os fins de semana preguiçosos onde assistiam filmes juntos, as férias na praia onde Alessandro ensinava Laura a nadar em águas mais profundas enquanto Marina observava da areia com um sorriso no rosto. O restaurante de Alessandro havia se tornado um ponto de encontro importante no bairro. Não era apenas um lugar para comer, mas um espaço comunitário onde pessoas celebravam aniversários, aniversários de casamento, fechavam negócios, faziam as pazes. Alessandro conhecia a maioria dos clientes regulares pelo nome, sabia seus pratos favoritos, perguntava sobre suas famílias. Era genuinamente feliz naquele papel, muito diferente do homem que comandava através do medo e da força. Marina às vezes o observava interagindo com os clientes, vendo a facilidade natural com que conversava, a forma calorosa como recebia as pessoas, e se maravilhava com a transformação. Essa era a redenção real, não apenas em grandes gestos ou mudanças dramáticas, mas nessas pequenas interações diárias onde ele escolhia ser gentil, generoso, humano. Claro que nem tudo era perfeito. Houve desafios, houve momentos difíceis. Houve uma ocasião, quando Laura tinha 12 anos, em que um dos velhos inimigos de Alessandro tentou atingi-lo através da família. Houve ameaças, houve medo real, e Alessandro precisou usar sua rede antiga para proteger Marina e Laura.
Foi a única vez em anos que ele voltou completamente àquele modo antigo, duro e implacável, para eliminar a ameaça. Marina viu naqueles dias um vislumbre do homem que ele costumava ser inteiramente, e foi assustador. Mas também foi reconfortante saber que, se necessário, ele tinha essa força, essa capacidade de proteger o que amava a qualquer custo. A ameaça foi neutralizada rapidamente, e Alessandro voltou a ser o homem gentil que ela conhecia, mas com uma sombra nos olhos por alguns dias, lembrando de que o passado nunca desaparece completamente. Depois daquele incidente, Alessandro intensificou as medidas de segurança ao redor da família, mas de forma tão discreta que Laura mal notou. Ele também acelerou sua saída completa do mundo do crime, transferindo suas últimas operações questionáveis para outros, cortando os últimos laços com aquela vida. Foi um processo delicado e perigoso, mas ele o fez com determinação férrea, porque sabia que era necessário para o futuro que queria construir. Marina apoiou cada decisão, cada passo que ele dava para se afastar completamente daquela vida. Ela sabia que era difícil para ele, que estava deixando para trás uma identidade que carregara por décadas, mas também via o alívio crescente em seus olhos a cada laço que era cortado, a cada ponte que era queimada. Eles desenvolveram novos sonhos juntos. Alessandro queria expandir os restaurantes para outras cidades, criar uma rede que oferecesse não apenas comida de qualidade, mas também oportunidades de emprego para pessoas que precisavam de uma segunda chance, como ele havia recebido. Marina sonhava em abrir um centro de resgate de animais, um lugar onde bichos abandonados ou maltratados pudessem ser cuidados e encontrar novos lares. Trabalhavam juntos nesses sonhos, planejando, economizando, construindo. Era emocionante ter projetos compartilhados, ter algo para construir juntos que fosse completamente limpo, completamente legal, completamente deles. Laura também tinha seus próprios sonhos. Queria estudar em uma boa universidade, tornar-se médica, especializar-se em pediatria. Queria ajudar crianças, especialmente aquelas de famílias vulneráveis, porque entendia o que era crescer com dificuldades, mesmo que sua própria infância tivesse melhorado dramaticamente. Alessandro e Marina apoiavam completamente, já planejando como ajudá-la a alcançar esses objetivos. Houve um momento particularmente significativo quando Laura tinha 14 anos. Ela estava fazendo trabalho voluntário em um hospital local, parte de um programa da escola, e Alessandro foi buscá-la um dia. Enquanto esperava na recepção, uma mulher idosa o reconheceu. Ela se aproximou nervosamente e disse que ele havia conhecido seu filho muitos anos atrás, quando o rapaz estava envolvido com uma das gangues rivais. Alessandro sentiu o estômago apertar, preparando-se para acusações ou confronto. Mas a mulher fez algo inesperado. Agradeceu a ele. Explicou que seu filho estava preso, mas vivo, e que isso só acontecerá porque Alessandro, na época, havia decidido poupar sua vida em vez de matá-lo, mesmo quando tinha motivos para fazê-lo. O filho havia cumprido sua pena, saído da vida do crime, e agora tinha uma família própria. A mulher disse que Alessandro não era o monstro que as pessoas pintavam, que ele tinha um código, que mesmo em seus piores dias, havia linhas que não cruzava. E agradeceu por ter dado ao filho dela uma chance de viver, de mudar, de ser melhor. Alessandro ficou profundamente comovido. Eram raros os momentos em que via evidências concretas de que, mesmo em sua vida passada, havia feito algumas escolhas certas, havia mantido alguma humanidade. Quando Laura saiu e viu as lágrimas nos olhos dele, ficou preocupada, mas ele apenas sorriu e disse que estava tudo bem, que havia acabado de receber um presente inesperado. Marina, quando soube da história mais tarde, entendeu o impacto que aquele encontro teve sobre Alessandro. Era a validação de que ele não era apenas um monstro, que mesmo nas trevas havia momentos de luz. Ela o segurou aquela noite e disse que sempre soubera disso, que era por isso que havia aberto a porta naquela noite de tempestade, porque havia visto algo bom nele mesmo quando ele estava desesperado e perigoso. Os anos continuaram passando, cada um trazendo novos desafios e novas alegrias. Alessandro completou 50 anos e Marina organizou uma festa surpresa no restaurante. Estavam lá todos os funcionários, amigos que haviam feito ao longo dos anos, até algumas pessoas do passado de Alessandro que haviam saído da vida do crime e construído vidas honestas, assim como ele. Foi uma noite de celebração não apenas de seu aniversário, mas de tudo que ele havia se tornado, de tudo que haviam construído juntos. Houve discursos emocionados, histórias engraçadas, muita comida e vinho. Laura fez um brinde ao padrasto, chamando-o de herói, não apesar de seu passado, mas por ter tido a coragem de mudá-lo. Marina olhou ao redor da sala naquela noite e sentiu uma satisfação profunda. Ela havia construído isso. Não sozinha, claro,
mas aquele primeiro ato de bondade, aquela decisão de abrir a porta, havia sido a semente de tudo isso. Toda aquela felicidade, toda aquela comunidade, todas aquelas vidas transformadas, começaram com ela escolhendo ver a humanidade em um estranho desesperado. Alessandro sentiu seu olhar e atravessou a sala para ficar ao seu lado. Pegou sua mão e a beijou, um gesto simples mas carregado de anos de amor e gratidão. Disse baixinho, para que só ela ouvisse, que ela o havia salvado naquela noite chuvosa, e continuava o salvando todos os dias desde então. A clínica de Marina também estava crescendo. Ela havia contratado 2 veterinários assistentes e estava planejando expandir para uma instalação maior. O sonho do centro de resgate estava se tornando realidade também, com Alessandro usando suas conexões para encontrar o terreno perfeito e iniciar o processo de licenciamento e construção. Laura estava no último ano do ensino médio, com notas excelentes e várias universidades já demonstrando interesse. Ela tinha o mundo aos seus pés, tantas oportunidades que Marina nunca teve na sua idade. E Marina sabia que muito disso se devia aos recursos que Alessandro havia providenciado, mas também à educação, aos valores, ao exemplo de trabalho duro e compaixão que ambos haviam dado à menina. Houve uma noite, alguns meses depois da festa de 50 anos de Alessandro, em que apenas os 3 estavam em casa. Não havia nada de especial sobre aquela noite, era apenas uma terça-feira comum. Eles jantaram juntos, conversaram sobre o dia, riram de piadas internas, e depois Laura foi estudar enquanto Marina e Alessandro ficaram na sala, assistindo a um filme antigo. Marina se aconchegou contra Alessandro no sofá, sentindo o calor dele, o ritmo constante de sua respiração. Pensou em como aquele momento era perfeitamente comum e perfeitamente extraordinário ao mesmo tempo. Era o tipo de noite que ela sonhava ter quando era mais jovem e lutava sozinha para criar Laura, o tipo de normalidade tranquila que parecia impossível alcançar. Alessandro sentiu a emoção dela e perguntou se estava tudo bem. Marina sorriu e disse que estava mais do que bem, que estava perfeitamente feliz. E era verdade. Não era uma felicidade estrondosa ou dramática, mas aquela felicidade silenciosa e profunda que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, com exatamente as pessoas certas. Eles adormeceram no sofá naquela noite, ainda abraçados, enquanto o filme continuava tocando baixinho. Laura os encontrou assim quando desceu para pegar água e sorriu, tirando uma foto mental daquele momento de paz. Ela sabia que tinha sorte, que sua família era incomum mas especial, que havia amor ali que muitas pessoas nunca encontrariam em toda a vida. Os desafios não haviam acabado, é claro. A vida nunca para de apresentar obstáculos e complicações. As Alessandro, Marina e Laura haviam aprendido a enfrentá-los juntos, como uma unidade, como uma família de verdade. Cada desafio os fortalecia em vez de quebrá-los, cada tempestade que atravessavam deixava suas raízes mais profundas. Alessandro às vezes ainda sonhava com aquela noite na chuva. No sonho, ele batia na porta, mas dessa vez ela não abria. Ele ficava lá, encharcado e desesperado, até que era capturado ou pior. Acordava com o coração acelerado, agarrando-se a Marina como se ela pudesse desaparecer. E ela sempre estava lá, sólida e real, murmurando palavras tranquilizadoras, lembrando de que tinha sido real, que ela havia aberto a porta, que ele estava seguro e amado. Marina tinha seus próprios medos. Às vezes se perguntava se havia sido irresponsável, se havia colocado Laura em perigo desnecessário ao deixar Alessandro entrar em suas vidas. Mas então olhava para a vida que tinham construído, para a mulher forte e compassiva que Laura estava se tornando, para o homem bom que Alessandro havia escolhido ser, e sabia que, apesar de todos os riscos, havia valido a pena. O Centro de Resgate de Animais foi inaugurado quando Laura estava na universidade. Foi um evento grande, com cobertura da imprensa local, presença de autoridades e muitos membros da comunidade. Marina estava radiante naquele dia, realizando um sonho que guardava há tantos anos. Alessandro estava ao seu lado, orgulhoso, tendo trabalhado incansavelmente para tornar aquele sonho realidade. Durante a cerimônia de abertura, Marina fez um discurso sobre segundas chances. Falou sobre como todos merecem oportunidade de recomeçar, sejam animais abandonados ou pessoas que cometeram erros. Não mencionou explicitamente a história de Alessandro, mas ele entendeu que estava falando em parte sobre ele, sobre eles, sobre a segunda chance que haviam dado um ao outro. As pessoas presentes aplaudiram, comovidas pelo discurso. Muitas não sabiam da história completa de Alessandro, viam apenas o empresário bem-sucedido e generoso que era agora. Alguns dos mais velhos talvez soubessem ou suspeitassem de seu passado, mas viam também sua transformação,
e isso significava mais do que qualquer coisa que ele tivesse feito antes. A vida continuava seu fluxo constante. Laura se formou em medicina com honras, exatamente como havia planejado. Alessandro e Marina estavam na plateia, aplaudindo com lágrimas de orgulho nos olhos quando ela cruzou o palco para receber seu diploma. Era um momento triunfal não apenas para Laura, mas para toda a família, prova de que haviam conseguido, que haviam superado todas as probabilidades e construído algo belo e duradouro. Nos anos seguintes, Laura fez residência em pediatria em um hospital renomado. Conheceu um jovem médico, um rapaz gentil e dedicado chamado Rafael, e eventualmente trouxe-o para conhecer a família. Alessandro foi protetor no início, como qualquer pai seria, mas logo viu que Rafael era genuinamente bom, que amava Laura profundamente e a tratava com o respeito que merecia. Quando Rafael pediu a mão de Laura em casamento, fez questão de pedir a bênção de Alessandro primeiro. Foi um momento emocionante, com Rafael nervoso mas sincero, explicando o quanto amava Laura e como planejava fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Alessandro deu sua bênção, mas não sem um aviso gentil mas firme sobre o que aconteceria se Rafael algum dia machucasse sua filha. Rafael entendeu e respeitou isso, reconhecendo que vinha de um lugar de amor profundo. O casamento de Laura foi um evento magnífico. Marina estava linda, cuidando de todos os detalhes, certificando-se de que o dia de sua filha fosse perfeito. Alessandro caminha com Laura pelo corredor, entregando-a a Rafael com emoção evidente em seu rosto geralmente controlado. Foi um momento de círculo completo, a menina que ele havia ajudado a criar, que o havia aceito apesar de seu passado sombrio, agora começando seu próprio capítulo de felicidade. No discurso durante a recepção, Laura falou sobre seus pais, sobre como Marina lhe havia ensinado força e compaixão, sobre como Alessandro lhe havia mostrado que pessoas podiam mudar, podiam ser melhores, podiam escolher o amor sobre tudo. Não havia um olho seco na sala quando ela terminou, abraçando tanto Marina quanto Alessandro com gratidão transbordante. Marina e Alessandro voltaram para casa naquela noite, exaustos mas felizes. A casa estava estranhamente quieta sem Laura, que agora estava em sua lua de mel. Eles sentaram na varanda, olhando as estrelas, refletindo sobre tudo que havia acontecido ao longo dos anos. Alessandro comentou que nunca imaginou que sua vida chegaria ali, que teria uma família, que conheceria esse tipo de felicidade doméstica. Disse que se pudesse voltar no tempo naquela noite de tempestade, sabendo tudo que viria depois, ainda bateria naquela porta, ainda escolheria Marina, ainda faria todas as mesmas escolhas que os levaram até ali. Marina segurou sua mão e disse que ela também. Que abrir aquela porta foi assustador, foi arriscado, foi possivelmente a coisa mais imprudente que já havia feito. Mas também foi a melhor decisão de sua vida, porque trouxe Alessandro para elas, porque criou a família que tinham agora, porque provou que às vezes seguir o coração, mesmo quando vai contra a lógica, pode levar a lugares maravilhosos. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Falaram sobre netos que talvez viessem, sobre viagens que queriam fazer agora que estavam mais velhos e tinham mais tempo, sobre livros que queriam ler e filmes que queriam assistir. Eram conversas simples de um casal que havia passado por tempestades e chegado à calmaria, que havia lutado e conquistado, que havia amado e sido amado em retorno. A história deles era incomum, certamente. Não era o tipo de romance que você vê em filmes ou lê em livros convencionais. Era complicada, tinha áreas cinzentas, tinha elementos que muitas pessoas julgariam ou não entenderiam. Mas era deles, era real, e era construída sobre uma fundação de escolhas conscientes de serem melhores, de amarem mais profundamente, de construírem algo significativo das cinzas de passados imperfeitos. Alessandro nunca deixou completamente de olhar sobre o ombro. Parte dele sempre estaria vigilante, sempre atento a ameaças potenciais. Mas com o passar dos anos, essa vigilância se tornou mais um hábito do que uma necessidade. Ele estava genuinamente livre agora, havia cortado todos os laços, havia pago todas as dívidas, tanto literais quanto metafóricas. Marina ainda trabalhava na clínica e no centro de resgate, não porque precisava, mas porque amava. Os animais ainda eram sua paixão, e ela encontrava profunda satisfação em ajudá-los, em salvar vidas, em fazer diferença a uma criatura de cada vez. Era sua forma de manter sua própria identidade, de ser Marina, não apenas a esposa de Alessandro ou a mãe de Laura. E assim a vida continuava, não com grandes dramas ou reviravoltas dramáticas, mas com a beleza constante do cotidiano. Manhãs tomando café juntos, tardes no restaurante verificando operações, noites em casa lendo ou assistindo televisão. Visitas de Laura e Rafael, jantares em família,
feriados celebrados juntos. Anos depois, quando finalmente chegaram os netos, Alessandro e Marina se tornaram avós dedicados. Vendo Alessandro segurar um bebê, vendo a ternura absoluta com que tratava aquela vida minúscula, Marina às vezes tinha que piscar para acreditar. Este era o mesmo homem que havia batido à sua porta em desespero, o temível chefe da máfia, agora completamente desarmado e derretido por um bebê. Os netos cresceram ouvindo histórias sobre a avó Marina que salvava animais e sobre o nono Alessandro que fazia a melhor lasanha da cidade. Não sabiam dos detalhes sombrios, não precisavam saber. O que importava era o amor que os cercava, a estabilidade, a segurança, o sentido de pertencimento a uma família que se amava incondicionalmente. Marina frequentemente pensava naquela noite de tempestade. Era como um marco na história de sua vida, o momento em que tudo mudou. Às vezes se perguntava o que teria acontecido se não tivesse aberto a porta. Alessandro provavelmente teria sido capturado ou morto. Ela teria continuado sua vida solitária, lutando para criar Laura sozinha, nunca conhecendo o amor profundo que encontrou com ele. Suas vidas teriam seguido caminhos completamente diferentes. Mas ela havia aberto a porta. Havia feito aquela escolha impossível, baseada em um impulso de compaixão que desafiava toda a lógica e segurança. E essa escolha havia se ramificado em 1000 outras consequências, criando a vida rica e cheia que tinham agora. Alessandro, em seus momentos mais reflexivos, sabia que Marina o havia salvado em um sentido muito mais profundo do que apenas dar abrigo naquela noite. Ela o havia salvado de si mesmo, de uma vida que o estava destruindo lentamente, de um futuro sem luz ou esperança. Ela havia acreditado nele quando ele mal acreditava em si mesmo, havia visto potencial para a bondade onde ele só via escuridão. E ele esperava que, em algum nível, tivesse salvado ela também. Não no sentido dramático de resgatá-la de perigo físico, mas dando-lhe a segurança e os recursos para alcançar seus sonhos, para ser tudo o que ela poderia ser, para criar um futuro para Laura muito melhor do que teria sido possível sozinha. Eles se salvaram mutuamente, na verdade. Era assim que os melhores relacionamentos funcionavam, não uma pessoa salvando a outra, mas duas pessoas elevando-se mutuamente, tornando-se melhores juntas do que jamais poderiam ser separadas. E tudo isso começou com um ato simples de bondade em uma noite de tempestade, com uma porta se abrindo, com uma mulher corajosa olhando além do medo e vendo a humanidade, e com um homem desesperado encontrando não apenas refúgio, mas redenção, propósito, finalmente, lar.